Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre esforços em superfícies submersas. Nós vamos ver os esforços atuantes em superfícies horizontais, verticais, inclinadas e curvas. São alguns conceitos, algumas deduções importantes, então eu espero que vocês prestem bastante atenção e qualquer dúvida é só me procurar. Vamos lá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os esforços em superfícies submersas. Quando um líquido entra em contato com uma superfície sólida, a pressão que está agindo sobre essa superfície vai originar uma força resultante. É de fundamental importância determinar essa força sobre as superfícies que estão em contato com os fluidos. Essa força deve ser determinada em módulo, direção, sentido e ponto de aplicação. Então, todas as vezes que eu pedir para vocês determine a força que age na superfície, eu estou pedindo todos esses itens: módulo, direção, sentido e ponto de aplicação. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a calcular todos esses itens para o caso de forças agindo sobre superfícies planas, sobre superfícies verticais, sobre superfícies inclinadas e sobre superfícies curvas. No caso da superfície submersa num fluido ser plana, o cálculo da força é facilitado e as suas equações são bem mais simples, né? Então, o caso mais simples aí que nós temos é o caso de uma força sobre superfície plana, que é bastante intuitivo. Então, vamos imaginar que eu tenha uma superfície plana, horizontal, e eu tenha um fluido agindo sobre essa superfície, né? Então, aqui a gente tem o fluido. Ele age aqui, tem uma pressão que age na minha superfície plana, certo? Então, eu tenho um fluido aí. O fluido, ele tem uma massa específica, ρ. Esse é o caso típico de se calcular a força sobre um fundo plano, né, e horizontal de reservatórios e piscinas, por exemplo. Nós vimos que a força é pressão vezes a área. Então, se eu quiser achar a força resultante sobre esse plano horizontal aqui, sobre essa área horizontal, basta eu integrar a pressão, né, ao longo da área. Mas aqui, eu sei que a altura ela é a mesma para todos os pontos que eu estou considerando aqui sobre o fundo. Então, essa pressão não varia, né, ao longo desses pontos aqui. Então, como a pressão é constante, o peso específico também é constante, a gente pode dizer que a força resultante nessa superfície vai ser pressão vezes a área. A gente pode tirar para fora da integral, né? Pressão é γH, então força é igual a γH. A profundidade H é a mesma profundidade que eu tenho o centro de gravidade da área. Então, o que quer dizer isso, né? Quando a gente tem uma superfície horizontal, a profundidade do líquido coincide com a profundidade do centro de gravidade da área A, na qual há essa distribuição de pressão. Então, vou desenhar de novo. Qual que é a profundidade do líquido? H. O centro de gravidade dessa área que eu estou considerando, eu vou desenhar ela para dentro aqui, só para vocês imaginarem. Ele está num ponto aqui. A altura desse centro de gravidade é igual à altura, à profundidade desse fluido. Bom, então, a força resultante que age aqui nesse ponto é igual ao peso específico vezes a altura do centro de gravidade da área A vezes a própria área A, na qual age esse fluido. A direção desse vetor tem direção vertical e tem sentido de cima para baixo, no caso do líquido sobre a superfície, né? O problema maior, no caso de superfície horizontal, é determinar qual vai ser o ponto de aplicação dessa força, né? E aí, é importante determinar qual é o prisma de pressões que está agindo sobre essa área. Então, se nós determinarmos aqui o prisma de pressões, como que a gente faz para determinar o prisma de pressão? Nós vamos traçar sobre cada um dos lados que compõem a área que está sendo investigada
um comprimento proporcional à pressão naquele lado. Então, nós temos pressão aqui, né, que é γH, a pressão aqui, γH, a pressão aqui, γH e a pressão aqui, γH. Então, fazendo isso, a gente conseguiu traçar o nosso prisma de pressões. A força resultante, ela está passando aqui no centro do nosso prisma de pressões. Sempre vai passar. Então, a força resultante, ela passa pelo centro de pressão. Tá certo? E aí, então, o ponto de aplicação da nossa força na superfície horizontal vai ser o centro de pressões, que para o caso da superfície horizontal, ele, quando rebatido aqui na superfície, né, eu vou rebater o prisma de pressão. Vou trazer ele aqui para o plano. Ele vai coincidir com o centro de gravidade da nossa área. Então, o ponto de aplicação é o próprio centro de gravidade aqui da área horizontal. Então, como eu falei, esse prisma ele tem um centro de gravidades, que a gente vai denominar centro de pressões, é onde atua a força resultante devido às pressões. É por ele que passa a força resultante, né? E por simplicidade, representando tudo num plano vertical, a gente vai tomar lá um plano vertical e a gente tem essa figura aqui. Eu tenho as pressões que atuam sobre a minha área A que está lá para dentro, né? E aí, essa força resultante, ela passa pelo centro de pressões que, ao rebater aqui, eu tenho o centro de gravidade da minha área A. Então, quando a superfície for horizontal, o centro de pressões projetado sobre a área A coincide com o centro de gravidades da área que está sendo investigada. Quando a superfície deixa de ser horizontal, isso não é mais verdade. O vetor força resultante da ação do líquido sobre a área A deve ser indicado em módulo, direção, sentido e ponto de aplicação, conforme eu falei para vocês. Então, nesse caso, o módulo nós vamos calcular, né? Integrando a pressão na área ou multiplicando γ vezes H vezes a área, né? Que nós vimos. A direção tem direção vertical. O sentido, no caso do fluido sobre superfície, é de cima para baixo. E o ponto de aplicação é no centro de pressões, que coincide com o centro de gravidade da área A. No caso já de uma superfície plana vertical, na qual age aí uma força resultante devido às pressões que atuam nessa superfície, nós sabemos que a pressão ela varia de forma linear com a profundidade. Então, dada aqui uma superfície vertical, nós temos um fluido, né? E a gente tem uma distribuição de pressão, conforme a lei de Stevens nos mostra, que varia linearmente com a profundidade, né? Então, é o caso aí de se calcular a força sobre as paredes verticais dos reservatórios, força sobre barragens, enfim. A pressão numa área infinitesimal, ela continua sendo o infinitesimal da força sobre aquela área, né? Então, a pressão é igual a dF, dA. Mas agora, essa pressão não é mais constante. Então, a gente tem um H que varia conforme o dA que nós escolhemos. Então, se a gente pegar uma área infinitesimal, a força resultante vai ser, né? Então, nós temos aqui um dFzinho que age sobre uma área infinitesimal dA aqui. Então, a dF é igual a PdA. Integrando dos dois lados, força é igual a integral de PdA, mais pressão é igual a γH. O peso específico pode ser considerado constante, sai para fora da minha integral, então a força é igual a γ integral na área A de H vezes dA. Vamos observar agora o prisma de pressões. Então, como que a gente faz o prisma de pressões? Em cada lado da nossa área, nós vamos reproduzir aqui um vetorzinho, né, que vai ter o tamanho coincidente aqui com o módulo da pressão que age sobre esse lado. Então, aqui no ponto B, nós temos γ vezes HB, no ponto A, γ vezes HA, né? Isso se repete aqui para o lado de lá. Aqui nós temos superfície livre, né? Pressão atmosférica, então, pressão aqui
na superfície é igual a zero, tá certo? Bom, a pressão, como nós já falamos, ela varia com a profundidade de forma linear, de acordo com gama vezes H, né? Então, já vimos isso daí. Para o cálculo da força F, que é a força resultante devido às pressões, a gente precisa saber como a altura H varia com o nosso dA escolhido. O vetor F tem direção horizontal, tem sentido da direita para a esquerda, no caso apresentado aqui na figura, né? E ele passa pelo centro de pressões. Então, o ponto de aplicação do vetor F é o centro de gravidade do prisma de pressões, né? Que é o centro de pressões, né? O centro de pressões, ele coincide com o centro de gravidade do próprio prisma, né? Se nós rebatermos, a gente vai ver que esse ponto de aplicação, ele é um pouquinho abaixo do centro de gravidade da área que nós estamos considerando. Então, não é mais a mesma coisa lá para o caso da superfície horizontal que coincidia, né? Nesse caso aqui, eu tenho um ponto de aplicação um pouquinho mais abaixo, né? Então, no caso da superfície vertical, a projeção do centro de gravidade do prisma de pressões não coincide com o centro de gravidade da área vertical. A projeção desse ponto vai estar um pouquinho abaixo, né? Essa é uma característica do centro de pressões. Por simplicidade, nós vamos representar tudo através de um plano perpendicular à área A e que passa pelo centro de pressões CP. E aí a gente vai ter essa imagem aqui, né? Eu tenho o nível d'água, a distribuição de pressões ao longo da profundidade. No ponto B, eu tenho gama HB, a força resultante, ela atua no ponto que corresponde ao centro de pressões, né? A gente tem o centro de gravidade da nossa área, aqui o ponto A, no qual há uma pressão gama vezes HA. Então, a força F é igual à integral de PdA, ou gama integral de HdA, né? Como nós já vimos. O ponto de aplicação corresponde ao centro de pressões, né? Um pouco abaixo do centro de gravidade da nossa área. Direção horizontal, sentido, no caso, né, do fluido para a superfície. Agora vamos para um caso mais geral, que é o caso da superfície inclinada. Então, aqui a gente reproduziu as pressões, né, que atuam sobre a superfície inclinada. Então, aqui reproduzimos o prisma de pressões, né? A força resultante, conforme nós já vimos, ela passa pelo centro de pressões do nosso prisma, né? Então, pegando aqui um plano, cortando esse nosso prisma, a gente tem essa figurinha aqui. Então, nós temos a força resultante, que age no centro de pressões, um pouquinho abaixo do centro de gravidade da área que está sendo considerada. Essa área, ela está inclinada de um ângulo alfa com a horizontal. Nós temos uma profundidade H, aqui no ponto a gente tem pressão atmosférica, poderia ser outra pressão, mas para simplificar, né, nossa demonstração, a gente considera pressão atmosférica aqui, e aqui gama H, tá certo? A pressão aqui inclinada, atuando perpendicularmente à área que está sendo considerada. Então, aqui é o caso de calcular a força resultante considerando um reservatório de parede inclinada. A gente vai fazer o raciocínio de forma análoga. Nesse caso, a gente precisa resolver a integral para encontrar o módulo de F, construir o prisma de pressões de base inclinada para encontrar o centro de pressões e localizar o ponto de atuação do vetor F. Vamos analisar uma área genérica A, que foi rebatida no plano. Então, na realidade, essa área é a área na qual o fluido está agindo. Essa área aqui, ó, o fluido está agindo nela. Essa área que está para dentro da tela do computador, né? Então, essa área é A, uma área genérica, representada aqui, né, por A, B, dos pontos A até o ponto B. Então, aqui para dentro a gente tem essa área.
e está contida em um plano π inclinado de um ângulo alfa com a horizontal. Então, essa aqui é a inclinação da nossa superfície, ângulo alfa. A superfície livre desse líquido age a pressão atmosférica e ela está contida no plano E, né? Após rebater o plano π em torno do eixo AO, percebam aqui o eixo AO, a gente trouxe esse plano π que está perpendicular à tela do computador, a gente trouxe ele e rebateu aqui no plano, né? É possível ver a área A, então, nossa área A genérica. Observa-se que a posição do centro de gravidade e a projeção do centro de gravidade do prisma das pressões sobre a área CP, elas são descoincidentes. Então, aqui eu tenho o meu centro de pressões, que é o centro de gravidade do prisma de pressões, rebatido aqui na minha área A, e eu tenho aqui o meu centro de gravidade da área A, qualquer. O meu centro de pressões também qualquer, tá bom? Então, as profundidades dos pontos A, B, todos os pontos que eu tenho aí na minha superfície determinados, né? Então, ponto A, que é o fim da minha área, ponto B é o início da minha área aqui, né? Que eu tenho. Eu tenho o ponto G, que é o centro de gravidade da área. Eu tenho o ponto CP, que é o ponto onde age a minha força resultante, ou o centro de pressões, né? Então, eu tenho esses 4 pontos aqui. Todos eles são referenciados em relação à superfície livre, e aí vão ter o nome de H. Então, HA é a altura do ponto A em relação à superfície livre do líquido. HP é a altura do ponto CP em relação à superfície livre do líquido. A altura HG é a altura do centro de gravidade da minha área em relação à superfície livre do líquido. H é um ponto genérico tomado na minha área, tá? Que vai variar aqui. E HB é a altura do ponto B em relação à superfície livre do líquido. Nós também temos as distâncias medidas em relação ao ponto O, né? Que é o ponto onde eu encontro a superfície livre do líquido, o plano que contém a superfície livre do líquido, com o plano que contém a minha área. Então, aqui a gente tem esse encontro aqui e do ponto O até esses pontos que eu estou considerando, pegando essa distância aqui, eu tenho o L, né? Então, LA é a distância do ponto O, do eixo O' até o ponto que eu estou considerando. Então, LA é a distância do eixo O' ao ponto A, LG é a distância do eixo O' ao centro de gravidade e por aí vai. Para calcular o módulo do vetor F, a gente vai pegar uma área infinitesimal, dA, né, formada aproximadamente aí por um retângulo de base Azinho, então essa base aqui, e altura dl, largura dl, né? Então, pegando aí um dA de base Azinho e largura dl. Então, o nosso dA é ADL. E sobre dA vai agir uma força dF. dA, ele está a uma profundidade H genérico, né? E a uma distância do eixo O' de Lzinho. Da semelhança de triângulos, antes da gente continuar aí as nossas análises, é importante observar algumas relações que nós temos trigonométricas. Então, aqui, seno de alfa é Hzinho sobre Lzinho, HA sobre LA, HB, cadê o ponto B? HB sobre LB e por aí vai, né? Então, o nosso DF, né, o nosso infinitesimal de força que age sobre a nossa área dA, vai ser igual à integral de P da pressão na nossa área dA, né? A pressão é γH, gama não varia com a profundidade, apenas H, então vai ficar gama integral de HdA. Mas H é igual a L seno de alfa, de acordo com a nossa relação trigonométrica. Seno de alfa é constante, eu tiro para fora da integral, eu vou ter uma integral de L ao longo da área A. Essa integral aqui, ela tem uma particularidade, né? Ela representa, do cálculo,
o momento estático da área A em relação ao eixo O'. Então, a gente pode chamar isso daqui de momento estático ou momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo O'. Do cálculo, a gente tem que essa integral é igual ao produto da área pela distância do centro de gravidade até o eixo O'. Então, a gente pode substituir essa integral pela distância LG, que é a distância do centro de gravidade ao eixo O', da nossa área, vezes a nossa área A. Então, substituindo, a força vai ser gama seno de alfa, LG vezes a área, sendo que LG vezes seno de alfa é igual à altura do nosso centro de gravidade da área A. Portanto, a força é igual a gama HG vezes a área. Igualzinho a gente descobriu lá para uma superfície horizontal, concordam comigo? Só que lá na horizontal, HG coincide com a altura, a profundidade do líquido. Nesse caso nosso, não vai coincidir, né? Aqui é a profundidade do centro de gravidade da nossa área. A direção da nossa força que a gente está avaliando é perpendicular à área e tem o sentido do fluido para a superfície plana. Agora, a gente precisa conhecer qual vai ser a posição, né, onde que essa força está sendo aplicada. Bom, nós temos aí, né, conhecendo a distância do centro de aplicação, né, que é o HP, ou o LP, que é o centro de pressões, a gente precisa considerar o momento da força elementar em relação ao ponto O. Então, nós vamos tomar o momento dessa força em relação ao ponto O. O nosso DFzinho é igual a P vezes dA, mas P é gama H, H é L seno de alfa, então DFzinho é gama L seno de alfa dA. Mas o momento em relação ao ponto O vai ser DF vezes LP, né? Então, L vezes F, ou o infinitesimal do momento em relação ao ponto O é L vezes um DF. Substituindo o DF que nós tivemos aqui, vai ficar L gama vezes L seno de alfa vezes dA. L ao quadrado. Importante observar aqui que o momento que nós estamos fazendo em relação ao ponto O é o momento de força vezes braço de alavanca. Não confundir esse momento em relação ao ponto O com o momento de ordem zero. Tem a nomenclatura parecida, né? Mas esse daqui está referenciado ao ponto O e esse daqui é ordem zero, né? Que são características geométricas da própria área, né? O momento de ordem zero, lembrando lá, nós tínhamos o momento de ordem 1 e o momento de ordem 2, né? E aí a gente tem, por exemplo, o momento de inércia daquela área. Enfim, então não confundir. Bom, então a gente viu que ficou, né? O infinitesimal do momento vai ser L ao quadrado vezes gama seno de alfa dA. E aí, integrando dos dois lados, a gente vai ter que o momento M0 é igual a integral de gama L ao quadrado seno de alfa dA. Como alfa e gama são constantes, a gente tira para fora da integral. Essa integral aqui, ela também tem uma especificidade, que representa o momento de inércia da área A em relação ao nosso eixo O'. Então, relembrando aí, lá do cálculo, a gente tem que L ao quadrado dA é o momento de inércia, ou momento de segunda ordem da área A em relação ao eixo O', né? Esse momento de inércia é uma propriedade geométrica da área e do eixo em relação ao qual ele está sendo calculado. Então, a gente pode expressar o momento em relação ao ponto O como sendo gama, momento de inércia, vezes seno de alfa. Bom, se a força F ela tem e a distância até o eixo O' forem conhecidos, então esse momento ele pode ser calculado como sendo a força vezes a distância LP, que é a distância do centro de pressões até o eixo O', né? Então, igualando aí as fórmulas,
a gente vai ter que a distância do centro de pressões até o ponto O é dada pelo momento de inércia dividido pelo centro de gravidade, a distância do centro de gravidade, vezes a área A. Como o momento de inércia depende da área e do eixo em relação ao qual se calcula o momento de inércia, ou seja, o eixo O', é conveniente escrever esse momento em função apenas da área, né? E esses valores aí são tabelados. Então, é interessante escrever dessa forma. Através do teorema dos eixos paralelos, eu consigo obter o valor do momento de inércia em relação a um eixo qualquer, paralelo ao eixo que passa pelo baricentro da minha área, a partir do momento de inércia em relação ao eixo baricentro e da distância entre esses dois, né? O momento de inércia em relação ao eixo baricentro, ele pode ser obtido através de tabelas. Então, a gente vai utilizar o teorema dos eixos paralelos e trabalhar com ele. Então, com esse teorema, a gente pode escrever que o momento de inércia em relação ao eixo O' é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo baricentro, ou que passa pelo centro de gravidade, mais a distância do eixo O' até o eixo que passa pelo centro de gravidade ao quadrado vezes a área, tá certo? Então, esse daqui é o teorema dos eixos paralelos. Substituindo, né, IO por IG mais LG ao quadrado vezes a área, a gente tem que a distância do centro de pressões até o ponto O é dado pelo centro de gravidade, a distância do centro de gravidade, mais o momento de inércia em relação ao centro de gravidade, dividido pela distância do centro de gravidade da área A, multiplicada pela área A. Mas a gente tem que LG é igual a HG sobre seno de alfa e LP é igual a HP sobre seno de alfa. Então, falando em termos de altura, né, medida em relação à superfície livre do líquido, a gente pode escrever essa equação nessa forma. Então, aqui está o ponto de aplicação da força em uma superfície inclinada, né? A altura, a profundidade desse ponto de aplicação. Bom, agora a gente vai falar em termos de superfícies curvas submersas, que é um pouco mais complicadinho, mas nada demais. Então, ao se tratar de esforços sobre superfícies curvas submersas, é preciso considerar que os vetores DF estão agindo em uma área, né, que não tem uma mesma direção. Então, se eu tenho uma superfície curva, eu vou pegar uma área que está aqui, essa área ela tem a direção DA para cá. Essa outra área aqui tem uma direção DA para cá. E o vetor F, que age sobre essa área, perpendicular à área, ele vai ter diferentes direções ao longo da minha superfície. Então, isso invalida a técnica que nós estávamos utilizando para calcular os esforços. A gente vai ter que pensar em uma nova técnica. Então, vamos considerar uma área, uma superfície curva AB, e aí a gente tem nessa superfície curva um infinitesimal de área, um elemento de área que dá uma profundidade H. Sobre essa área age um vetor de força DFzinho, né, que é resultante da ação da pressão sobre a nossa área DA. O módulo de DF é igual a P vezes DA, que é γH DA, sendo uma pressão, uma força variável com a profundidade H. Essa força, ela faz um ângulo θ em relação à vertical. Ela atua do fluido para a superfície, e o ponto de aplicação é o centro de gravidade da nossa área DA. Então, a força DF, ela pode ser decomposta em duas componentes, uma horizontal e a outra vertical. DFzinho é igual à soma vetorial entre a componente horizontal e a componente vertical, né? Em termos de módulo, a gente pode fazer, né, por trigonometria, que é raiz de DF, do módulo de DF H ao quadrado, o infinitesimal da força horizontal ao quadrado, mais o infinitesimal da força vertical ao quadrado, né? Então,
observar aqui que a força DF na vertical, ela faz um ângulo θ com a força F resultante, né? Então, a gente vai escrever as suas componentes agora. Vamos observar que a gente tem uma força F, então o DF horizontal aqui, né? DFH, que a gente vai chamar, tem módulo, DFH vai ser igual em módulo DF vezes o seno do ângulo θ, né? Mais DF é igual a P vezes DA. P é igual a gama H. Portanto, DFH é igual a gama H, DA seno de θ. A projeção de DA, da nossa área DA aqui, em um plano vertical é DA vertical. E a sua projeção no plano horizontal é DA horizontal. E a gente pode definir que DA vertical é DA seno de θ. DA horizontal é DA cosseno de θ. Substituindo o nosso DA, seno de θ, por DA vertical, né? Conforme definimos aqui. Então, o módulo da força horizontal, do infinitesimal da força horizontal, é gama H vezes DA vertical. A componente horizontal, então, em módulo, se a gente integrar dos dois lados, vai ser integral na área vertical de gama H vezes DA vertical. Essa integral é semelhante à integral que nós calculamos para uma superfície plana inclinada, estão lembrados? E aí a gente vai chamar de H'G, que é o centro de gravidade da nossa área vertical. Então, o nosso H'G vai ser a profundidade do centro de gravidade da área vertical em relação à superfície livre do líquido, né? E AV é o valor da projeção da área da superfície curva sobre um plano vertical. Então, vamos sintetizar aí. A direção da força F tem a direção horizontal, né? Porque nós estamos pegando a componente na horizontal. O sentido é do líquido para a superfície curva. O ponto de aplicação é no centro de pressões da área vertical, ou CP', que é dada pela profundidade HP'. E aí, como a gente calculou isso lá no superfícies inclinadas, né, para uma área vertical, a gente pega que HP' é igual a H do centro de gravidade da nossa área vertical, mais o momento de inércia da área vertical dividido pelo centro de gravidade da área vertical vezes a área vertical. Agora, componente na direção vertical. O módulo vai ser DF cosseno de θ, mais DF é PDA, P é gama H, DF vertical é gama H, DA cosseno de θ. Essa força, a gente pode, DA cosseno de θ é igual a DAH, né? Então, a gente vai ter que DFV é igual a gama H, DAH. A componente vertical em módulo vai ser, então, a integral na área horizontal, na projeção horizontal dessa área, de gama H vezes DAH, certo? H vezes DAH representa o volume elementar de fluido, real ou virtual, dvol, né, que existe acima da superfície DA. Então, isso daqui, né, se a gente está falando em termos de infinitésimo, é esse dvol aqui, que é DA vezes H, né, até a superfície livre do líquido. Então, FV é igual a integral de área AH de gama no dvol. Como o gama é constante, ele pode ser retirado da integral e o volume de fluido real ou virtual acima da superfície vai ser dado por integral na área do dvol. Então, a força na vertical é igual a integral na área horizontal de gama dvol, né? Mas integral na área de dvol é o próprio volume. Então, força vertical é gama vol. Gama vol é o peso do fluido contido no volume. Assim, a componente vertical da força F é igual ao peso do fluido deslocado, a semelhança do empuxo, né, sobre um corpo, que nós vamos ver mais à frente. A direção da força vertical
da força F é vertical, o sentido é do líquido para a superfície curva, o ponto de aplicação. A componente vertical da força resultante da ação das pressões sobre a AB é aplicada no centro de gravidade do volume vol. E aí a gente vai chamar de centro de gravidade GV, né? Que vai ter coordenadas XV e YV. E basta a gente integrar a coordenada X ao longo do volume, dividir pelo volume todo. E para encontrar a coordenada YV, a gente integra a coordenada Y ao longo do nosso dvol. Então, resumindo aí, para a gente achar a força total resultante das pressões sobre uma superfície curva, a gente soma vetorialmente a força horizontal com a força vertical, que nós encontramos, então o módulo vai ser dado por FH ao quadrado mais FV ao quadrado. A direção, ela vai ter direção da tangente do ângulo alfa, que é formado entre o vetor vertical e a força F, né? Então, alfa é igual a arco tangente de FH sobre FV. O sentido é do fluido para a superfície curva e o ponto de aplicação. Observem que, para compor o ponto de aplicação XL e YL, né, da nossa força sobre a superfície curva, que é esse ponto aqui. Deixa eu achar eles. XL, XI, né, perdão, XI, e aqui nós temos YI. Para achar essas coordenadas, a gente vai ter que determinar o X a partir de um referencial e da coordenada XV, abscissa do ponto de aplicação da componente vertical. Então, o X nós vamos pegar da componente da vertical, né? Então, é o ponto de aplicação da força vertical, né? Então, que a gente calculou lá. Só que a gente tem que referenciar ao sistema que nós estamos considerando, tá? Tem que observar lá qual que é o sistema de referências. E o Y, ele é determinado pela profundidade obtida, né? Pelo ponto de aplicação da força horizontal, né, o nosso HP calculado lá pela componente horizontal. E aí a gente consegue achar o nosso Y, né, de acordo lá com o referencial adotado, tá bom? É isso então, pessoal, nós vamos fazer alguns exercícios para ficar mais claro. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.